إنا لله وإنا إليه راجعون مقتدى الصدر بسم الله الرحمن الرحيم. Você é muito bem-vindo ao Radar Alerta News. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sempre bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Nos Estados Unidos, a polícia de Nova York entrou na Universidade de Colômbia para retirar estudantes que ocupam o campus. Os policiais invadiram o prédio no início da noite de ontem e revistaram o acampamento estudantil. Mais de 230 pessoas foram detidas. E quem chega para repercutir esse e outros assuntos internacionais é o Vitélio Brustolin, que é professor adjunto da Universidade de Colômbia, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Por mais que esses protestos estejam acontecendo neste momento em relação a uma guerra relativamente recente, a história se repete, né? Isso já aconteceu lá em 1968 em relação à Guerra do Vietnã. Minha pergunta para você é o seguinte: o que tem de igual agora e quais são os pontos que se diferem? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. É interessante que Colômbia seja novamente palco de um movimento histórico. Há semelhanças e há algumas diferenças entre o que acontece agora e o que aconteceu em 68, Kelly. Só para a gente fazer uma retrospectiva, em 1968 os protestos começaram na Universidade de Colômbia. Houve uma forte repressão policial, muito mais violenta do que o que acontece nesse momento. A polícia tem sido muito mais comedida em 2024, inclusive observando algumas lições históricas. E aí o que aconteceu? Em 68, era esperado pelo governo do Lyndon Johnson que as férias de verão fossem arrefecer os protestos em Colômbia e outras universidades. Só que houve uma convenção do Partido Democrata em agosto de 68 em Chicago, exatamente, Kelly, como vai acontecer neste ano. E os estudantes foram para aquela convenção em 68 e houve muita violência policial que acabou culminando num descontentamento, uma indignação da população dos Estados Unidos, que então elegeu o Richard Nixon, que era o candidato republicano, e não elegeu o Hubert Humphrey, que era o vice do Lyndon Johnson, democrata na época. O Biden, nesse momento, enfrenta uma série de protestos pelos Estados Unidos. E isso é muito delicado porque a eleição nos Estados Unidos deve ser decidida por alguns estados chamados swing, né? Estados elásticos. E o Biden precisa do voto dos estudantes e, ao mesmo tempo, esses protestos, Kelly, embora eles tenham algumas acusações de serem contra os judeus, né, ou seja, de serem antissemitas, né, a própria reitora da Universidade de Colômbia afirmou isso, eles também, em alguns casos, são islamofóbicos. Então, veja, tem dos dois lados, existe uma certa incompreensão das pessoas quanto ao que é Israel, que é o governo de Israel, que vem sendo acusado de cometer vários crimes de guerra, Kelly. E aí, só para finalizar, isso é muito sensível na eleição dos Estados Unidos nesse momento, porque a margem entre os dois candidatos é muito pequena, eles estão praticamente empatados em todas as pesquisas, e embora o Trump tenha um apoio muito maior ao Netanyahu, o que o Biden tem feito é considerado um apoio aberto ao Netanyahu nesse momento, Kelly. Pois é, era exatamente isso que eu gostaria de ver com você. Em alguns estados, realmente a diferença é muito pequena entre os dois, e justamente nesses estados que têm a definição, podem definir uma eleição. De que forma essas manifestações dos estudantes, então, podem beneficiar o Trump ou prejudicar ainda mais o Biden, que enfrenta um momento delicado, né, como você já apontou? Ainda é incerto isso, né? Inclusive, a resposta que vai ser dada a esses protestos pode influenciar diretamente, são os chamados estados pêndulo. Nos Estados Unidos, a eleição é decidida pelos colégios eleitorais, inclusive
O Trump, quando foi eleito, ele perdeu no voto popular por mais de 3 milhões de votos, mas ele ganhou nos votos do colégio eleitoral. E é possível, né? São 13 estados que devem definir as eleições nesse ano nos Estados Unidos, que são esses estados pêndulo. É possível que só as pessoas não indo votar, Kelly, mesmo que as pessoas não apoiem um dos lados, só pelo fato de elas não irem votar, porque o voto nos Estados Unidos é facultativo, isso acabe beneficiando o lado oposto. Então, o protesto do não voto pode beneficiar um candidato, por exemplo, como Trump, já que quem está no poder é o Biden, e que tem sido associado às atrocidades na faixa de Gaza. Protestos a favor dos palestinos marcam o Dia do Trabalho em várias partes do mundo. Na Tunísia, os manifestantes lotaram as ruas com bandeiras da Palestina. O mesmo se repetiu na Grécia e em Londres, onde os prédios foram bloqueados. Em Paris, houve protestos contra Olimpíadas e contra os partidos de extrema-direita. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia. Em Santiago do Chile, sindicatos chilenos pediram o aumento do salário mínimo. Policiais e manifestantes também entraram em confronto. Porque o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários alertou que uma ofensiva terrestre em Rafah pode ser uma grande tragédia. Ontem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu lançar uma ofensiva contra a cidade com ou sem acordo de trégua com o Hamas. O grupo terrorista ainda analisa o plano proposto por Israel nas conversas que acontecem no Egito. Mais de 1.500.000 palestinos estão refugiados em Rafah, considerado pelo governo israelense como o último reduto dos terroristas. Estados Unidos e outros países pediram que Israel desista do plano de atacar a cidade diante do temor de que isso resulte num massacre de civis. Qual é a sua avaliação? Benjamin Netanyahu vai seguir realmente à frente com esse ataque? Ele diz que vai, né? E não disse recentemente, ele está dizendo isso há semanas. A questão existe uma tentativa de um acordo novamente, o Egito tem intermediado isso entre Israel e Hamas. O ponto de convergência é que deve haver uma troca de reféns. Israel ofereceria muito mais prisioneiros de guerra em Israel em troca dos 133 reféns, que a gente acredita que sejam 133, não sabemos ao certo o número, que muitos podem estar mortos, que estariam em poder do Hamas. Toda a questão é que Israel não quer um cessar-fogo definitivo, ou seja, que seria uma espécie de armistício se fosse uma guerra interestatal. Israel, depois da devolução dos reféns, quer dar um prazo para o Hamas e voltar a atacar o Hamas. É isso que o Netanyahu vem reafirmando. E o que o Hamas quer é que, com a devolução dos reféns israelenses, haja um cessar-fogo definitivo. Esse é o ponto que nenhum dos lados chega a um acordo, Kelly. E o Hamas alega que, se entregar os reféns, não vai ter mais nada para se defender de Israel depois. E, do outro lado, Netanyahu diz que os seus aliados, né, inclusive países do Ocidente, como os Estados Unidos, que a gente falava há pouco, têm memória curta, que se esqueceram do que aconteceu em 7 de outubro, do ato terrorista do Hamas, das atrocidades que foram cometidas, as maiores na história do Estado de Israel, Kelly. Pois é, vamos seguir acompanhando e sempre, temendo pelos civis.